Olá pessoal, boa noite. Vocês estão me escutando bem? Sejam todos bem-vindos. Se puderem dar um ok aí dizendo que está me escutando, fico agradecido. Hoje nós temos mais uma live extremamente importante. Vamos bater um papo. Boa noite, Dr. Clemente, sempre presente. O Dr. Clemente também trabalha nessa área também de crédito de carbono e LPF, então vai nos auxiliar aqui com muito conhecimento. Hoje a gente trouxe um convidado super especial, ele já até entrou aqui, Dr. Albenir Cherubini, advogado de muita competência, que domina muito o assunto, então tenho absoluta certeza que ele vai trazer importantes esclarecimentos da gente no tema que nós vamos debater, que é extremamente importante para o Brasil, para o produtor rural, para o direito agrário, para o agronegócio. É um tema novo que está surgindo aí nas rodas de debate. Os produtores rurais estão muito interessados em conhecimento sobre esse tema. Advogados também, engenheiros. Olá, boa noite. Boa noite, doutor Albenir. Tudo bem? Tô bem, tô joia. Prazer estar participando aqui. Agradeço o convite da Comissão de Direito Agrário da OAB de Minas. Mando um cordial abraço lá para a nossa presidente, doutora Érica Lopes, e também doutor Manuel Mário, secretário-geral da Comissão Nacional, aí, demais colegas aí que participam, advogados aí da OAB de Minas Gerais. Muito obrigado. Em nome da presidente, da doutora Érica, em nome do secretário, doutor Manuel Mário, agradecemos o aceite do convite para a gente debater esse importante tema. É um tema que está em voga nas rodas de conversa sobre a sustentabilidade no direito agrário, no direito contratual, no direito tributário, no direito ambiental. Então, mais do que para nos esclarecer esse tema, trazer uma pessoa com profundo conhecimento, naquela oportunidade que nós tivemos para conversar, você estava me explicando um pouco sobre as particularidades desse contrato. Eu assistindo um debate seu também, viu a importância desse conhecimento, como está surgindo muitas demandas nesse segmento, nessa área. Então, vamos aproveitar a oportunidade para esclarecer, debater os principais pontos das peculiaridades do contrato de arrendamento, do contrato de parceria, na comercialização do crédito carbono. Hoje está Banco do Brasil, BNDES, empresas internacionais, órgãos públicos, todos estão orientando os produtores aí com relação a esse modelo de negócio. E para isso os advogados têm que estar muito bem alinhados com o tema, tem que ter conhecimento da matéria, tem que dominar o assunto justamente para passar a melhor preparação, elaborar o contrato, né? Confeccionar o melhor contrato para que lá na frente não tenha qualquer tipo de surpresa. Já são 19h17, vou dar mais um minutinho, estou vendo que o pessoal está entrando. Boa noite a todo mundo, sejam todos bem-vindos, os doutores, as doutoras, os advogados, colegas engenheiros. Queria fazer uma menção também ao pessoal do Monitor Agros, que está sempre presente aqui conosco nas nossas lives. Sejam bem-vindos. Aí, doutor, 9h18, a palavra está franqueada. Vamos começar o nosso debate sobre as peculiaridades do contrato de arrendamento, do contrato de parceria na comercialização do crédito de carbono. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Então vamos começar a falar do tema, né? A gente sabe que as demandas ambientais, elas sempre
foram objeto de preocupação do direito agrário, mas com a popularização do tema das mudanças climáticas, aquela preocupação com a emissão de gases de efeito estufa, criou-se e começou a ser exigido aí mecanismos de compensação das emissões, justamente das empresas que sejam mais poluentes. E isso se reforçou aí na COP26, surgiram alguns programas governamentais e de política ambiental, como a Net Zero, e cada vez mais vai ser exigido para as comercializações, para as indústrias, as empresas de alguns segmentos, justamente a compensação, justamente para que essas empresas elas passem a ter esse selo verde, selo de compensação. E também, por óbvio, vai começar a ter essa exigência como acesso ao mercado. Aí, onde é que surge a CPR verde nesse contexto? Desde o protocolo de Kyoto, teve toda uma discussão acerca dos créditos ambientais e uma das grandes reclamações foi justamente remunerar os países, os proprietários pelas florestas, né? Só que esse programa acabou não avançando a contento. E depois, a partir da COP26, voltou com força a questão justamente dos estoques de carbono florestal. E aí entra a CPR verde nessa lógica, porque teve uma previsão lá da Lei do Agro, falando da possibilidade da CPR também passar a englobar essa questão dos créditos ambientais oriundos da atividade rural, da atividade agrária. E aí isso vem, então, o decreto 10.828 de 1º de outubro de 2021, prevendo justamente a criação da CPR verde, cédula do produto rural. Aí a gente, para compreender isso, a gente precisa saber qual é o produto rural, né? E onde ele é gerado. Então, para ter uma noção de produto rural, a gente, para quem atua na área agrária e agroambiental, tem que saber o conceito de atividade agrária. E aí, nesse sentido, os agraristas já de muito tempo já falam justamente das atividades agrárias de conservação e preservação do meio ambiente. E eu trago aqui como referência da década de 50, 60, o grande agrarista argentino Antonino Vivan, na sua teoria de direito agrário, e entre os brasileiros, a propedêutica do direito agrário, do professor Raimundo Laranjeira, que isso aqui, esse autor aqui, essa obra específica tem que ser conhecida dos agraristas brasileiros, pois poucos sabem, mas o professor Raimundo Laranjeira foi um dos doutrinadores do direito agrário brasileiro mais conhecidos na Itália, na Europa. Então, ele tem uma grande contribuição e lá também traz essa classificação das atividades agrárias conservativas e preservativas do meio ambiente. A gente sabe que, no geral, a gente raciocina e lembra da atividade agrária como aquela atividade produtiva, onde se desenvolve especialmente a agricultura, a pecuária, as florestas plantadas, né? Mas aí, voltamos à pergunta, qual é o produto da atividade rural, qual é o produto da atividade agrária que vai ser objeto da CPR verde. E justamente o artigo traz, artigo 2º do decreto CPR verde, diz que pode as atividades relacionadas à conservação e à recuperação de florestas nativas. E onde é que ficam essas florestas nativas? Ficam justamente dentro dos imóveis agrários. Imóveis agrários é outro instituto de direito agrário que tem que ser dominado pelos agraristas, que é aquele imóvel privado, em regra é a de exploração dos privados, por força do artigo 10 do Estatuto da Terra, e é onde se desenvolve a atividade agrária.
lembrando sempre que um imóvel agrário é uma unidade econômica produtiva, né? Então, a finalidade do imóvel agrário é a produção econômica, embora ele tenha áreas de preservação e conservação, que são, em especial, aquelas áreas definidas pelo Código Florestal, que daí nós temos as APPs, a reserva legal, as áreas de uso restrito, que são aquelas onde tem aquela preocupação do uso sustentável, ou, em alguns casos, como é o caso da APP, que não se permite intervenção humana, exceto naquelas autorizações previstas em lei. E a reserva legal, por óbvio, permite o manejo. Então, o produto que vai ser objeto da CPR Verde é justamente essa atividade agrária conservativa. O produto dela vai ser essa. A lei fala em 7 hipóteses ali vinculada à conservação e recuperação, mas algumas delas não temos metodologia hoje para quantificar esses chamados serviços ambientais, para gerar o crédito. O que nós já temos bem desenvolvido e aceito, inclusive, internacionalmente, seriam aquelas metodologias referentes aos estoques florestais, que é o que fala o inciso 2º do artigo 2º também do decreto da CPR Verde, quando fala lá daqueles referentes aos estoques de carbono florestal. Inclusive, já com cotação nas bolsas de venda de carbono e créditos ambientais. E uma questão muito interessante, Luiz Gustavo, é o fato que, às vezes, os brasileiros criam coisas muito diferenciadas. E no mercado voluntário dos créditos ambientais, especialmente dos créditos de carbono, um dos grandes problemas é a credibilidade dos títulos daqueles, se de fato aqueles créditos foram apurados de forma correta, se eles não forem emitidos em duplicidade, triplicidade. E o governo brasileiro foi muito feliz na criação e regulamentação da CPR Verde. E uma coisa que a gente tem que divulgar mundo afora, que o Brasil tem hoje o melhor documento de lastro para créditos ambientais, através da CPR Verde. E como é que funciona? Bom, os produtores rurais têm como quantificar justamente esses estoques de carbono florestal. Aí existe as metodologias do IPCC da ONU, a Embrapa também, então se adapta a isso para a realidade brasileira, onde quem vai fazer essa aferição são as certificadoras ambientais, aí por equipes multidisciplinares, elas vão chegar, vão aplicar aquela metodologia, faz inventário florestal, vai ver lá diâmetro das árvores, estágio vegetativo, as condições, bioma, tipo de floresta e tudo mais. E a partir de uma quantificação que demora um tempo, né, aí apura-se qual vai ser justamente o estoque de carbono que aquela floresta faz no período de 1 ano. E a partir disso monta-se um documento justamente que vai atestar qual é a produção desses estoques de carbono, tantas toneladas, e uma tonelada vai corresponder a uma unidade, justamente que vai ser a quantificação daquele serviço ambiental. E, para além disso, e aí essa quantificação de toneladas é o produto rural da CPR Verde, certo? E é como se a gente tivesse uma lavoura, e essa lavoura, ao invés de produzir soja, milho, vai produzir justamente essa quantidade de toneladas de carbono sequestrado pelas plantas, pela floresta, né? E a partir disso também, para validação dessa certificação, existe a empresa terceira contratada,
isenta, que são as auditorias, que elas vão refazer aquele processo, vão dizer, olha, tá ok. Por vezes os compradores costumam eles mesmos fazer essa auditoria para ver se esse carbono de fato corresponde àquilo que foi aferido. Então, a partir dessa documentação é feita justamente essa CPR verde, que daí sim ela vai ter que ter, vai seguir os passos da CPR, com registro na B3, e também podendo haver averbação de penhor sobre essa floresta no cartório de imóveis. Então, o Brasil gerou o melhor título de todos. E o comprador ainda, nas empresas sérias, eles vão ter justamente que fazer a aposentadoria no momento que eles adquirem esse título, fazer a aposentadoria do uso justamente desses créditos. Então, no período de um ano, vai ser anual essa medição, então no período do ano apurou-se a quantidade de toneladas, o comprador vai lá e aposenta, e depois, no próximo, quando fechar mais um ano, aí pode haver uma nova emissão da CPR verde, como se fosse uma nova safra de créditos ambientais. Em síntese, é esse o funcionamento da CPR verde. Excelente, doutor Albini. Eu também acho que eu fui natal nessa situação da CPR verde, e foi de uma felicidade de criar essa documentação, justamente para dar uma credibilidade tanto para as empresas nacionais, essa compra do crédito carbono, ou as empresas e querem, através de outros mecanismos, mostrarem que são empresas sustentáveis. Então foi e que isso trouxe muita credibilidade para o país, e justamente que o agro brasileiro, estava sendo totalmente atacado pelas ferramentas que a gente demonstra que estamos muito preocupados com a sustentabilidade do país. Então, através dessa CPR verde, e além do mais, a gente também trouxe uma oportunidade de trazer aí uma forma de fomento ambientalmente atual de sequestro de carbono. Bom, antes de avançar, eu quero dar boa noite para o doutor Manuel Mário, que acabou de ingressar aqui na nossa live, e também o colega, o doutor Clemente Bueno, estão aí nos acompanhando, né? E funciona o seguinte: o produtor que vai fazer, ou pretende fazer, ele tem várias formas, né? Uma é ele fazer por conta própria, a contratação de uma empresa especializada nesse assunto. Aí, por óbvio, da parte dele vai ter todos os contratos de prestação de serviço. É feito, geralmente, a confecção de um termo de compromisso com relação àquelas obrigações ambientais, informação. As empresas costumam fazer todo um serviço de due diligence, verificação da situação ambiental, uso CAR, situação fundiária desse imóvel. Então, tem que estar com essa regularização imobiliária ajustada. Então, isso aí são os primeiros passos, né? E depois ele vai ser o emitente dessa CPR, assumindo obrigações, né? Então, além disso, ele vai ter nessas obrigações aí dever de informar a certificadora, dever de preservar aquela vegetação, informar eventuais sinistros, né? Então, tudo isso aí faz parte desses contratos que ele faz. Outra situação importante que a gente teve primazia de trabalhar isso aí em sala de aula é a questão da CPR verde e
hoje a existência ou não de contratos agrários, né? E quando a gente fala contrato agrário, aqui eu me refiro ao arrendamento, à parceria e, eventualmente, à existência do comodato rural. Pelo seguinte, se o proprietário está explorando a terra dele, tranquilo, ele tem o acesso já às áreas, à cobertura florestal existente no imóvel agrário, então não tem problema nenhum. Situação diferente, que daí merece atenção, é quando existe um contrato agrário vigente naquela propriedade. Pelo seguinte, os contratos agrários, como a gente sabe, eles foram raciocinados para a cessão daquela área econômica, seria o equivalente à área de uso consolidado, que a gente fala no Código Florestal, é a área onde tu vai produzir ali a agricultura, a pecuária, a silvicultura. Então, esse foi o principal objeto da cessão da posse temporária no arrendamento ou do uso específico na parceria rural, né? Aí tem que avaliar umas circunstâncias pelo seguinte: no arrendamento rural você transfere a posse do imóvel. Então você imagina, você fez o arrendamento integral da sua fazenda, né? Então é a mesma coisa de eu ter feito uma cessão locatícia de um apartamento. Eu não posso estar o inquilino lá no apartamento, eu não posso, eu, proprietário, chegar sem uma prévia comunicação. Agora eu vou lá fiscalizar, eu quero usar a garagem, já que tu não tem carro, tu não está ocupando, ou eu vou ocupar o pátio lá para fazer um churrasco com os amigos. Como assim? Para lá, o imóvel está arrendado. Por óbvio, o arrendatário, sem uma contratação, ele não pode explorar os créditos ambientais, né? Porque pertence ao proprietário da área, né? Então, tem uma outra situação, que é o contrato de arrendamento para quem for explorar os créditos ambientais, mas isso aí é uma outra circunstância. Mas nessa aí do proprietário, para o proprietário explorar, como eu acredito que os contratos antigos não teriam como ter previsão referente a essa situação, vai necessitar uma série de notificações, uma conversa com os arrendatários e tudo mais, porque é direito do proprietário explorar justamente as áreas florestais, né? Aí imagina por que é importante como eu disse, os prepostos dessa certificadora ingressar na posse do imóvel, né? Então, por vezes, pode atrapalhar o arrendatário. Da mesma forma, vai ter depois a equipe das auditorias. Então, são outros profissionais ingressando lá no imóvel agrário. Então, isso aí precisa ser objeto de contratualização. Já na parceria rural é mais tranquilo, porque permanece como proprietário do imóvel na parceria rural. Porque na parceria rural o objeto da cessão é o uso específico. Então, ele tem o parceiro otorgado, ele tem um uso específico, e aí, nesse caso, é mais fácil, porque o proprietário segue com a posse, né? Então, essa aí é uma circunstância importante. Oi? As partes também, o parceiro também participa também do acordo, é mais fácil para ter essa negociação também, né? Se porventura surgir... Nesse caso da parceria, a cota de participação do parceiro otorgado vai seguir aquela lógica lá do artigo 96, né? E geralmente, se fizer a leitura lá, o objeto lá diz respeito à exploração da atividade agrária típica, né? Agricultura, pecuária, floresta plantada, né? Não necessariamente uma parceria rural para fins da exploração dos créditos ambientais. Isso aí é possível? Não, até é possível fazer, mas eu vejo que a parceria rural ela não se amolda bem para essa situação, né? Outra questão importante diz respeito dos contratos novos, né? Quem for confeccionar contrato novo já prevê essa circunstância. E aí, aquela terceira situação que eu havia comentado antes, que é a do contrato de arrendamento específico para esse fim, onde o proprietário da terra ele pode arrendar a área de floresta dele, né, para um terceiro que vai fazer a exploração
dos créditos ambientais. Aí eu posso ter uma situação seguinte, ter um arrendatário fazendo a parte produtiva, da atividade agrária produtiva, e outro arrendatário coexistindo ali no mesmo imóvel, fazendo a, a exploração justamente das áreas da atividade agrária protetiva e conservativa do meio ambiente. Então, aí surge uma outra situação nova que também demandaria justamente uma contratualização, até mesmo para evitar conflito entre os arrendatários distintos que estão explorando o imóvel. Então, notem que da casuística pode surgir uma série de situações que vão exigir, no caso, um olhar atento do profissional do direito que atua de forma especializada no direito agrário e, em especial, nos contratos agrários. Ótimo. Doutor, uma dúvida que surgiu aqui no decorrer da nossa live. A questão tributária, 2 arrendatários no mesmo imóvel, um explorando a parte da pecuária ou a parte do plantio, e outro vai explorar a parte da comercialização do crédito carbono. Como é que ficaria essa questão da tributação? E a tributação do proprietário da terra que recebe o arrendamento por fim vai ser idêntica, porque daí a natureza jurídica do contrato de arrendamento, para ambos os casos, vai se manter natureza ex locatio. Então, no caso, para a pessoa física, vai tributar ali nos 27,5%. Isso aí não tem como fugir. Tá? Então, a tributação é a lógica do arrendamento. Se ele, o produtor rural, estivesse explorando, aí os ganhos que ele vai ter com a comercialização dos créditos, aí, no caso, entra na mesma lógica da tributação da atividade rural que ele segue, porque, na verdade, o crédito aquele ambiental, ele vai ser um crédito da atividade agrária, observando justamente a questão de que das possíveis isenções das verbas decorrentes justamente da CPR Verde. Tá? Então, tem essas situações aí que tem que verificar das isenções tributárias. Certo. E doutor Luiz Gustavo, outra questão que nós tínhamos comentado, né, que saíram algumas notícias falando de formalização da CPR Verde, mas às vezes tem havido alguma confusão entre CPR Verde e também a questão dos Green Bonds, que isso aí seriam os créditos com aquela qualificação verde, né? Dizer que são coisas diferentes. Geralmente, os Green Bonds estão associados à captação de recursos no mercado financeiro, e eles levam esse selo de verde, de Green Bonds, de títulos verdes, porque a concessão do crédito está atrelada justamente a programas de proteção ambiental. Assim como a gente tem hoje também títulos ESG, né, que seguem determinados protocolos. Aí entra, no caso da ESG, protocolos ambientais, de governança corporativa e de fins sociais também. Então tudo isso aí são novidades, mas não se confunde com a CPR Verde propriamente dito, né? Da mesma forma, tem que tomar cuidado, porque também tem algumas notícias, algumas contratações daí da CPR Verde para dar vantagem de desconto de juros em financiamentos, de crédito rural ou financiamentos para atividade agrária, né? Isso aí também o produtor rural tem que ficar atento se é vantajoso ou não. Só para ter uma ideia, pelas bolsas de crédito ambiental, hoje a cotação desses
desses créditos de estoque florestal são comercializados nos Estados Unidos numa média de $9 a tonelada, né? Então, tem que ver se é vantajoso, de fato, fazer a cessão desses créditos ambientais para a instituição financeira para depois ser remunerado com diferença de juro. Aí também o produtor rural precisa ficar atento para fazer esse cálculo, né? Sim, ele tem que estar bem atento aí nessa questão dos cálculos para ver se realmente compensa fazer essa contratação desse financiamento para descontar no crédito carbono. Nosso colega, Dr. Sherman, que é integrante também da Comissão do Direito do Agronegócio da OAB Minas, está perguntando: o CARF já reconheceu o crédito de carbono na atividade rural? Eu não tenho conhecimento aí de decisões do CARF, até porque, como a regulamentação essa aí ela é recente, né? E há uma demora até mesmo para que faça-se essa apuração de quanto que a floresta produz, às vezes dependendo da empresa certificadora, né? Leva em torno de mínimo de 3, 4 meses, às vezes leva um ano e meio de medições, aferições e tudo mais. Então, eu creio que as demandas, essas aí, dada a novidade, vão começar a partir de agora a ser discutidas, né? O que saiu ontem foi justamente uma notícia sobre uma nova instrução normativa do CARF. Deixa eu ver se eu tenho aqui a instrução normativa, perdão, do Banco Central, número 325 de 21 de novembro de 2002, justamente que traz questões referentes à contabilidade, tá? Mas eu ainda não tive oportunidade de me deter no assunto, né? Mas fica aí a dica que o colega mais interessado nessas questões de contabilidade e tributação dê uma olhadinha nessa instrução normativa que saiu ontem. Essa instrução até também a recebi, mas ainda não tive tempo de fazer uma leitura mais apurada sobre o tema para poder tirar do assunto. E depois também, os colegas tiverem interesse, conheçam a conselheira do CARF, a gente pode até estar fazendo essa indagação para ela, se ela tem algo já de decisão a respeito, ou qual que é a orientação, instrução normativa que o CARF está adotando nessa situação. Queria dar boas-vindas aqui também, o Dr. Francisco Torma está nos assistindo aqui, é um prazer imenso ter uma referência no direito agrário também nos assistindo. Dr. Nelson também acabou de entrar aqui, está nos saudando com boa noite. Seja muito bem-vindo, Dr. Nelson. Vamos dar continuidade, está super interessante, são temas extremamente importantes. A gente estou recebendo muita consulta. Doutor Albenir, alguns produtores rurais me questionaram a seguinte situação: eu tenho minha reserva legal, totalmente regulamentada. Eu posso utilizar essa parte da minha propriedade rural para vender o crédito de carbono? Sim, essa daí é outra pergunta frequente, porque existe o programa de RED, né? Que é uma remuneração prevista justamente para aquele excedente que o produtor rural poderia desmatar para abertura de áreas de lavoura, mas não o faz, ele preserva. Então, existe esse programa RED, que é um dos programas de crédito ambiental, e existe a CPR Verde, que abrange tudo, né? Aí também são outras situações. E até já que nós tocamos nesse assunto, né? E eu havia comentado antes a importância dos agraristas dominarem os 3 eixos teóricos que servem para todas, para leitura, interpretação e raciocínio das normas do direito agrário, que são 3 principais elementos: conceito de atividade agrária, conceito de imóvel agrário e produtor rural. Nesse caso, o que é importante lembrar sempre? Que nem eu já comentei antes,
O imóvel agrário é uma unidade econômica produtiva. O fim dele é a exploração da atividade agrária, né? E por que eu bato nessa tecla? Porque ele não é uma unidade de conservação. O discurso ambientalista, que não faz essa leitura, às vezes quer criar exigências entradas ambientais para os produtores rurais, né? Só que se esquece de ler que pelo direito agrário, desde o artigo 2º do Estatuto da Terra, depois com previsão do artigo 186, segundo da Constituição, existe a chamada função ambiental da propriedade rural, onde as principais sempre foi uma preocupação do direito agrário a preservação e bom uso racional e sustentável dos recursos naturais, com a preservação e a conservação no caso das florestas. Isso está previsto pelo direito agrário desde a sua origem no Brasil, né? Muito antes do surgimento do direito ambiental, das normas do direito ambiental que veio a surgir no Brasil com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, né? Então, essa sempre foi uma preocupação. E dentro dessa lógica existe um meio ambiente agrário. Por quê? Com base legal, constitucional, porque existe previsão de normas de proteção ao meio ambiente dentro desses imóveis agrários, previstas pelo direito agrário. E o fim, a orientação constitucional pelas normas constitucionais é da produção, né? Então, as normas de protetivas têm que estar associadas à ideia de produção. O próprio Código Florestal, ao tratar dos imóveis agrários, e daí ele deve ser interpretado como uma lei agrária, ele prevê a possibilidade da supressão lícita, que é aquelas aberturas de área, porque ele já define, olha, o produtor rural ele tem que preservar as APPs e deixar o percentual de reserva legal. Fora isso, ele pode abrir áreas. Inclusive, eu defendo, a partir dessa leitura constitucional e legislativa, que é um direito subjetivo do produtor rural ele poder fazer essa supressão da vegetação, porque o imóvel ele é uma unidade econômica produtiva. Se assim não fosse, então que o Estado desaproprie e crie unidades de conservação, né? Então ele pode fazer essa abertura. Não querendo fazer, por óbvio, aí surgem esses excedentes e ele tem sim um direito a ser remunerado por essas áreas através desses programas de proteção e preservação que geram os chamados créditos ambientais. Certo. Teve um colega nosso aqui, João Diniz, imóvel agrário, atividade agrária, outra, mas o Adriano respondeu, e produtor rural. O outro conceito é produtor rural, porque às vezes a gente faz uma confusão, né? E tudo isso aí está associado à atividade agrária, uma atividade econômica, profissional e organizada, voltada para a produção de alimentos e matérias-primas de origem animal e vegetal, que tem como característica a sujeição chamada do duplo risco da agrariedade, que são os riscos de mercado e aqueles próprios dos riscos agrobiológicos, né? Então, essa aí é o elemento caracterizador da atividade agrária. O imóvel agrário, por sua vez, tem que ser lido junto com a ideia de estabelecimento empresarial que está previsto lá no Código Civil e a noção de produtor rural, desde sempre aquela ideia do profissional, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, que explora de forma profissional e organizada a atividade agrária dentro dos imóveis agrários. Então, esses são os elementos teóricos essenciais para a compreensão, para a interpretação e para o estudo, não só do direito agrário, mas daquela noção de direito aplicado ao agronegócio. Porque, por exemplo, quando você conhece um conceito de imóvel agrário, o aplica, você resolve, por exemplo, problemas de tributação. Aquela situação dos imóveis agrários localizados em área urbana, por exemplo, incide o quê? ITR ou IPTU? Se você sabe que o imóvel tem essa destinação da exploração da atividade agrária, você demonstra a exploração da atividade agrária, logo, ele é um imóvel agrário, qualificado como agrário, e tributa daí pelo ITR. Esse é um exemplo simples. Assim como existem outras atividades, para você diferenciar se é comercial, agrária ou industrial, se você vai ter que fazer inscrição estadual e emitir nota fiscal,
ou você pode fazer comercialização, por exemplo, com talão do produtor. Para questões ambientais, que nem a gente falou ali, diferenciação de um imóvel para outro, né? Então, esses elementos teóricos têm que ser dominados pelos agraristas. Aí, para quem quiser aprender isso, lá no direitoagrário.com, vocês digitam lá projeto Direito Agrário levado a sério, vocês vão encontrar lá episódios que a gente trata e traz material sobre esse assunto aí, disponível de forma gratuita e acessível ao público em geral. Instrui bastante quando vai estudar sobre essas questões práticas. Tem muito material realmente excelente. E essa questão do ITR e do IPTU, se a tema já foi classificado pelo STJ, é um tema muito... esses médios urbanos, as pessoas já cultivarem os alimentos em prédios urbanos, ou mesmo nas regiões metropolitanas, ali já taxado já como IPTU, mas na verdade a pessoa exerce ali dentro do seu imóvel plantações, principalmente hortaliças, plantações menores, então é taxado já o ITR. Então é bem interessante essa discussão. Doutor Albeni? Estou lhe ouvindo aí. Vocês conseguiram me... Ah, tá, ótimo. Só uma última questão aqui, doutor Albeni, que o pessoal me questionou também, sobre na parte do... Se de repente a pessoa tem um arrendamento, uma parceria, e ele comete alguma infração ambiental. Como que ficaria essa questão perante o arrendatário, perante o parceiro? Bom, vale lembrar, até mesmo por disposição expressa do Código Florestal, como ele ressalta lá, as obrigações ambientais são de natureza pró-terreno, ou seja, aquelas obrigações reais que acompanham a coisa. Então, nessas questões ambientais, pela questão da solidariedade, no que diz respeito à responsabilidade civil ambiental, o proprietário da terra sempre vai estar envolvido, né? Diferentemente daí das outras responsabilidades, a administrativa e a criminal vai depender de demonstração do elemento subjetivo, né? Então, precisa ter o elemento subjetivo. Nessa relação, por exemplo, de acontecimentos que afetem a cobertura florestal, aí também tem que ver, tem que ser analisada essa questão. Como o crédito ele já foi gerado, quando você emite uma CPR verde, não teria maiores consequências, mas para o futuro, sim. Nesse caso, havendo qualquer culpa, dano cometido pelo arrendatário, parceiro outorgado, que acarrete, por óbvio, vai ter aquelas regras da responsabilidade civil. Então, vai poder o proprietário da terra prejudicado se valer desses instrumentos, né? Aí fica muito clara essa situação. Maravilha. Excelente, doutor Albeni. Mais alguma questão, doutor Albeni? A gente já vai chegando aí às 8 horas da noite, quase uma hora de live. Os temas foram bem explicados, muito bem trabalhados. Você quer fazer mais alguma colocação, nos brindar aí com a sua palestra aqui nesse momento tão oportuno? Teve um colega que fez uma pergunta aqui um pouco fora do tema, mas vale a pena comentar a advocacia Sherman Soares. Tá? O anteprojeto do Código Comercial traz algumas mudanças significativas na visão do poder público para o agronegócio enquanto atividade econômica, a risco de choque com princípios agrários. Aí, essa questão que tinha do projeto de lei, ele já foi retirado do projeto de lei, então a versão atual já não trata mais isso, mas sim poderia haver alguma influência quando ele trouxe aquela previsão do chamado princípio da parasuficiência, né?
Então, haveria, sim, um tratamento diferenciado, mas isso já foi superado. O mais importante aqui, lembrar para vocês que estão assistindo, o caráter profissional da exploração da atividade agrária. O que remete sempre qualquer produtor, seja ele o tamanho, dimensão, qualificado como produtor ou não, ou rural ou não, perdão, produtor familiar ou não, ele está sujeito justamente a esse exercício profissional e organizado da atividade agrária. Isso aí é para todos, porque é característica da finalidade e destinação da atividade agrária. Até porque nos dias atuais é importantíssimo que haja cada vez mais esse caráter profissional. Nem todos alcançam, mas é um processo e para isso existem os instrumentos de política agrícola para ajudar na qualificação desses produtores e aumentar a sua qualificação. Já existe essa questão do empreendedorismo rural aí, já está bem em voga também nas políticas públicas. Isso é de suma importância. E particularmente para quem atua na advocacia especializada e na advocacia contratual, quanto maior for a qualificação e postura empresarial, que às vezes o pessoal confunde com ter postura empresarial, empresa rural com direito comercial, se tornar comercial, não. A ideia de teoria da empresa, que inclusive desde sempre foi a que surgiu com o Código Civil Italiano em 42 e foi inspiração tanto para o Estatuto da Terra quanto para o nosso Código Civil de 2002, é a mesma raiz. A lógica da teoria da empresa é ressaltar o profissionalismo das atividades econômicas. Aí entra a atividade agrária, entra a atividade comercial, a atividade minerária, industrial. Então, está dentro dessa lógica. O profissionalismo é uma coisa boa para todos, né? Porque aí vai abrir margem justamente para que os serviços saiam só daquele viés contencioso e vai abrir cada vez mais opções para os serviços extrajudiciais, para os serviços preventivos e também consultivos. E esses aí, por exemplo, de estruturação de operações econômicas, como uma estruturação de uma venda de CPR verde, né? E outro detalhe, para não deixar passar, das vantagens da CPR verde, também lembrando que ela permite o endosso, né? Já que ela é um título de crédito, ela reveste tudo também do endosso. Outra questão muito importante, o CPR verde vai também ter o direito de penhor sobre a área. Então, também agrega essa questão de que quem adquiriu aquele título, no período de um ano, ele pode, inclusive, por força, uma vez registrada a CCPR e tendo a sua anotação na matrícula do imóvel, ele vai ser, inclusive, legitimado para fiscalizar e tomar atitudes de proteção desse estoque florestal. Nessa questão de suma importância que muita gente não se atenta a essa questão do penhor, né? Da CPR verde. É um ponto muito pouco tocado aí, que é falado para os produtores rurais. Voltando só um pouquinho à sua fala, doutor Albeni, eu também sempre, quando eu visito os produtores rurais, nessa questão nossa atividade hoje, a advocacia, a gente não está só para litigar, no contencioso, visto como solucionador de problema rural, está oportunizando ele de ter mais da sua propriedade, mais condições de lucratividade da sua terra. Através dessas ferramentas que estão vindo agora, se especializando, que vêm sendo criadas, a gente tem a oportunidade de transmitir isso e trabalhar muito bem para o produtor rural. Olha os exemplos acerca da sua explanação, que a gente pode estar levando isso para o produtor rural. Então, isso tem sido de suma importância
no nosso dia a dia, no nosso trabalho. E também é importante, doutor Luiz Gustavo, também conscientizar ele que quando for querer participar dessa emissão da CPR Verde, ele vai ter o bônus de receber os créditos, né? Mas ele tem que ser lembrado que ele também tem ônus, né? Aí ele assume uma série de ônus, compromissos, obrigações e deveres com relação justamente à manutenção daqueles serviços ambientais, ou seja, o cuidado com as florestas, com aquelas áreas verdes ali, reforçando também o dever dele de fiscalizar, proteger, manter aquilo e, sempre que possível, melhorar aquela qualidade ambiental. Isso faz parte do pacote, né? Então, também deve ficar muito claro, até mesmo por uma questão de se colocar no papel do investidor que compra aquele crédito, né? Eu não quero comprar um título furado, né? Eu quero comprar algo que de fato esteja acontecendo. Se eu tenho uma preocupação efetiva com o meio ambiente, estou investindo e os valores, às vezes, conforme o tamanho da área florestal, da quantidade de toneladas, vão ser expressivos, né? Ele vai querer se revestir desse tipo de garantia. Porque imagine só, se acontece um problema de você fazer por exemplo, um selo de compensação dizendo a minha empresa é verde e depois se descobre que aqueles títulos que ele tem, créditos ambientais, não tem lastro. Pode gerar, inclusive, consequências desastrosas no mercado financeiro. Esse Uhum. comprador vir a sofrer, por exemplo, as chamadas ações de greenwashing, né? Ser processado por conta disso, que são as chamadas demandas ESG. Inclusive, ter o posicionamento de mercado dele questionado em bolsa de valores, perante investidores dele. Então, o produtor rural, às vezes, ele não tem a compreensão disso, mas cabe aos profissionais que atuam nessa área aí área agroambiental, que atuam na estruturação justamente dessas operações aí de, de criar os títulos, geração dos títulos com a sua comercialização, utilização dele, tem que ficar muito ciente justamente desses compromissos que são assumidos com o proprietário, com quem vende, aferições. Por isso que exige certificação, existe registro, existe a empresa que vai fazer as auditorias, porque é, de fato, um assunto muito importante e muito sério, até porque o bem que a gente está tratando, ele é imaterial, né? Ele existe aquele serviço, ele é material, e só pelo fato de ele ser um bem imaterial, ele já levanta por si só desconfianças, né? Então, esses mecanismos têm que ficar muito amarrados, muito bem feitos, para que não tenha ocorrência desses problemas aí no futuro. Certamente. Essa pontuação sua foi excepcional, porque todo mundo, vou ter uma floresta e simplesmente vou trazer uma empresa para fazer o crédito de carbono e ali eu vou ganhar o dinheiro sem ter qualquer trabalho ou sem ter muita preocupação. E você está trazendo aí para a gente com muita propriedade todas as dificuldades, tudo que tem que se atentar para que o produtor rural não tenha nenhuma surpresa à frente, não tenha nenhuma sequela jurídica, não venha a ser incomodado com ações judiciais, justamente porque tem que ser um contrato muito bem feito. Realmente muito bem lembrado essa situação. Tá? Bom, nós vamos à hora de live. Eu acho que debatemos os principais pontos das peculiaridades do contrato de parceria arrendamento na comercialização do crédito de carbono. Queria agradecer muito o professor Alberto Querubim. Se alguém tiver mais alguma dúvida ou se surgiu alguma dúvida depois, pode me encaminhar no Instagram, pode me encaminhar no Instagram do Dr. Albenir Cherubini, sempre muito atencioso, pode consultar o canal dele e tem diversos materiais que têm sido de muito aprendizado para todos nós. Aconselho todos
advogados aí que se interessam pela área, que é uma área que está em franca expansão, que vai depender de estudo, vai depender de muito conhecimento, e certamente o produtor rural vai procurar, ele vai contratar que seja mais preparado nessa questão, mais conhecedor dessa área, diferente de um profissional que tem um conhecimento curto, que não vai agregar muito o que ele almeja na empresa dele. É isso aí, então, doutor Luiz Gustavo, agradeço imensamente o convite aí da Comissão de Direito Agrário da OAB de Minas Gerais. Me coloco aí à disposição dos colegas aí, surgindo qualquer dúvida, surgindo alguma situação nova, nós estamos aí para ajudar, para fazer trabalhos em parceria também. Reitero o convite, sigam também as páginas aí do direitoagrário.com, do agrolei.com, da UBAL, União Brasileira dos Agraristas Universitários, os portais direitoagrário.com, agrolei.com, aí que sempre a gente coloca materiais. E hoje, inclusive, nós trouxemos uma novidade aí, que é sobre o contrato de entre safra agrícola, contrato agrário atípico. Até então, tinha menções curtinhas na doutrina e nós trouxemos aí a situação fática desenvolvendo. E fica o convite para que vocês conheçam também essa novidade aí doutrinária do direito agrário com grande aplicação prática para o setor da cana-do-açúcar, tá bom? Fica esse convite aí e à disposição da comissão para novas oportunidades. E é um tema que o etanol vai crescer muito no Brasil, o combustível etanol vai crescer consideravelmente a partir de novas políticas a serem adotadas, então realmente vale todo esse conhecimento para poder atuar na área. Eu até recebi essa matéria que você disponibilizou e vou passar para os demais colegas também para terem conhecimento. Muito obrigado, doutor Albenir. Em nome da Comissão do Agronegócio da Rede Minas Gerais, agradeço imensamente pelo tempo que você nos oportunizou com tanto aprendizado. Estamos à disposição também. Em breve nos encontraremos em novas lives para sempre levando esse conhecimento peculiar que você domina tanto para nossos colegas advogados, agrário e do agronegócio. Ok, muito obrigado então e até uma próxima, pessoal. Forte abraço, pessoal. Boa noite.